O Kremlin, na véspera da conversa telefónica de Donald Trump com o ditador russo Vladimir Putin, decidiu pegar a conserva. E lembrar como Putin, ainda no final de março deste ano, anunciou novos objetivos para a chamada Operação Militar Especial. E neste episódio, proponho entender o que Putin quer da Ucrânia e de Donald Trump, quais são os novos objetivos da guerra que ele está anunciando, porque esse tema voltou à tona agora sobre esses objetivos da Organização Mundial da Saúde. E além disso, infelizmente, hoje quero trazer para vocês uma informação de um material que afirma que Putin ainda tem todas as cartas na manga na guerra contra a Ucrânia. E ele não tem motivos para recuar, por isso é que ele vai ganhar tempo. Meu nome é Alexei Petchi, hoje é 18 de maio. Vamos falar sobre tudo em sequência. Então, hoje, infelizmente, muitos, inclusive a mídia ucraniana, começaram a publicar informações de que Putin anunciou novos objetivos da Operação Militar Especial. O presidente russo Vladimir Putin mencionou que um dos objetivos da guerra contra a Ucrânia é proteger a população de língua russa do país, sendo este o resultado que ele deseja alcançar com sua Operação Militar Especial. Segundo ele, a Rússia estabelece para si uma série de objetivos. Putin aborda o assunto em entrevista para propagandistas. Putin expressou confiança de que a Rússia supostamente tem força suficiente para terminar a guerra com os resultados desejados. A seguir, é citada uma frase de Putin: "Temos força e recursos suficientes para levar o que começamos em 2022 até uma conclusão lógica, com os resultados necessários para a Rússia." E então ele anuncia esses objetivos da Operação Militar Especial: eliminar a causa que provocou a crise na Ucrânia, criar condições para uma paz duradoura e proteger a população de língua russa da Ucrânia. Aqui, a única observação é que ele é um conhecido bajulador de Putin, seu bobo da corte e propagandista. Além disso, Zarubin publica essa entrevista. Está indicado que isso foi gravado no dia 27 de março, não sendo algo novo, pois foi gravado há muito tempo. Mas isso enfatiza que Putin não muda nenhum objetivo nesta guerra. Por mais que na Casa Branca se gabem de terem reduzido a diferença entre as posições da Ucrânia e da Rússia, isso absolutamente não é verdade. Apenas para registro, acabei de citar Steve Witkoff, que fez essa declaração hoje. A única coisa que eu quero lembrar é que, durante a Grande Guerra em larga escala, os chamados objetivos da Rússia mudaram repetidamente. Por exemplo, em 24 de fevereiro de 2022, no primeiro dia da invasão em larga escala, Putin afirma que o suposto objetivo da Operação Militar Especial era a alegada desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Naquela época, o presidente russo dizia que seu principal objetivo era proteger as pessoas em Donbass contra um suposto genocídio realizado pela Ucrânia. Em março de 2022, o então ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, declara que o principal objetivo da Rússia seria supostamente proteger a Rússia da ameaça militar vinda dos países ocidentais e impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. No final de março de 2022, o tema da desnazificação e desmilitarização da Ucrânia fica em segundo plano, e naquele momento o principal objetivo passa a ser ajudar a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. No verão de 2022, o chanceler russo Sergei Lavrov afirma que a Rússia ajudará os ucranianos a se libertarem de um regime totalmente antipopular e anti-histórico. Ele também declara, entre outros pontos, sobre a expansão geográfica das metas da guerra. Em dezembro de 2023, Putin observa que a paz na Ucrânia só virá quando todos os objetivos da Operação Militar Especial forem alcançados. Novamente, desnazificação, desmilitarização e status neutro da Ucrânia. Ele está repetindo a mesma coisa novamente. Ou seja, isso é um bom sinal para nossos parceiros e aliados, que nada mudou na cabeça dele. Mas infelizmente, hoje saiu um material muito revelador em uma publicação sobre o fato de que Putin ainda tem todas as cartas na manga na guerra contra a Ucrânia e ele não tem motivos para recuar. Como escreve a publicação, nesta semana Vladimir Zelensky expressou disposição para se encontrar com Vladimir Putin em Istambul, mas o líder russo recusou, enviando apenas uma delegação de bajuladores do Kremlin. Depois disso, Donald Trump também cancelou o encontro, e tanto o líder ucraniano quanto o mundo ficaram em total incerteza. O próximo passo do presidente dos Estados Unidos da América será o endurecimento das sanções contra a obstinada Rússia. Ou ele simplesmente vai, como se diz, puxar o plug e deixar a Ucrânia indefesa, sem ajuda militar e financeira. Como escreve a Bloomberg, Trump demonstra claramente sua impaciência com ambos os lados da guerra e, especialmente, ele não tem simpatia por Zelensky.
Ele ainda guarda ressentimento pelo fato de que, no início de seu mandato, o líder ucraniano se recusou a ajudá-lo a atacar Hunter Biden. Os ucranianos, sem dúvida, sentiram uma onda de preocupação quando Trump declarou que a paz só seria possível após seu encontro pessoal com Putin. Se tal encontro realmente acontecer, o ego hipertrofiado do presidente dos Estados Unidos da América pode levá-lo a concordar com tudo, ceder em tudo, apenas para anunciar a assinatura de um acordo. Se, ou mais provavelmente, quando os Estados Unidos da América voltarem a interromper o fornecimento de armas, a Ucrânia conseguirá resistir por cerca de 4 meses antes de esgotar seus estoques principais. Isso se refere especificamente aos projéteis de artilharia de 155 mm e aos mísseis para os sistemas Patriot. Por mais encorajadoras que sejam as declarações das capitais europeias, a União Europeia na prática não é capaz de compensar essa lacuna. Segundo a Bloomberg, a Grã-Bretanha esvaziou seus arsenais e agora envia apenas pequenos lotes de armas recém-produzidas. Putin acredita estar com as cartas na mão, posição já apoiada publicamente por Trump. As sanções económicas que os Estados Unidos da América discretamente aliviaram desde janeiro, especialmente nas operações financeiras com a Rússia, estão longe de ser suficientes para forçar a capitulação do Kremlin. Putin compra armas e munições por uma fração insignificante do valor que Zelensky e seus aliados ocidentais pagam pelo equipamento produzido pela OTAN. Segundo estimativas, a Coreia do Norte forneceu à Rússia 6 milhões de projéteis de artilharia. Isso representa cerca de 40% de suas necessidades. Mercenários compensam as grandes baixas dos militares russos. Ao mesmo tempo, a Ucrânia enfrenta uma grave escassez de recursos de mobilização. E aqui está um dos autores de outra revista. Esta é uma publicação do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos da América, que ainda em 2022 escreveu: mesmo que a Rússia não consiga conquistar a Ucrânia, ela poderá torná-la um lugar perigoso para se viver e um país sem perspectivas para investimentos. Isso soava convincente na época e ainda é relevante atualmente. Putin aposta que, se ele aguentar por tempo suficiente, esse presidente americano transacional acabará cedendo, porque ele não vê nenhum benefício pessoal na guerra na Ucrânia. Como resultado, a Ucrânia pode se tornar um Estado falido, sobre o qual Putin poderá estabelecer sua hegemonia. Ele já conseguiu isso na vizinha Bielorrússia e agora está avançando para controlar a Geórgia e a Moldávia. Como escreve a Bloomberg, Putin é um homem de conteúdo. Restaurar o Império Russo, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ressuscitá-la. E isso é preocupante. Um grande número de russos considera isso um orgulho nacional. Em um contexto mais abrangente, a Rússia está ampliando sua influência global, enquanto os Estados Unidos da América se distanciam rapidamente de seus compromissos internacionais. Enquanto a América enfraquece seus departamentos de Estado e abandona instrumentos de soft power, a Rússia está fortalecendo sistematicamente suas posições, especialmente na África. Putin oferece aos líderes de Níger, Burkina Faso e Mali seguranças pessoais de empresas militares privadas russas. E também a total indiferença do Kremlin em relação à corrupção em troca de acesso prioritário aos recursos naturais desses países. Além disso, como escreve a Bloomberg, se olharmos para o clima no reino de Trump, poucos americanos percebem ou se preocupam com esses acontecimentos. Pesquisas indicam que, apesar de Putin não ser adorado como tirano, a hostilidade em relação à Rússia está diminuindo. Na sociedade americana não há mais a mesma disposição de enxergar os russos como inimigos, que perdurou desde 1945. Enquanto isso, a Bloomberg afirma que a confiança entre os aliados está frágil. Os ucranianos sentiram dolorosamente as consequências de sua ofensiva de 2023, que terminou com pesadas perdas. Essa decisão foi tomada sob pressão de altos funcionários dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, em particular do general Mark Milley, então presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos da América, assim como de seu colega britânico. A maioria dos militares competentes, ucranianos e ocidentais, concluiu que a melhor estratégia para as forças armadas da Ucrânia é uma defesa profunda. Tornar a Ucrânia um ouriço espinhoso demais para que a Rússia possa travar uma guerra prolongada contra ela. Os ucranianos demonstraram eficácia na condução de uma guerra assimétrica, atingindo profundamente a retaguarda da Rússia e forçando a frota russa a fugir do Mar Negro. Quase todos os comandantes militares ocidentais habilidosos reconhecem que Kiev deve desistir da ideia de retomar os territórios perdidos no leste militarmente. Ademais, essas terras encontram-se tão devastadas que a Ucrânia não terá condições de financiar sua reconstituição. Contudo, conforme a Bloomberg, Putin segue determinado em controlar toda a Ucrânia, derrubar seu governo e impor marionetes. Ele quer desmilitarizar o país e isolá-lo do Ocidente.
A única maneira de fazê-lo mudar de ideia é aumentar a pressão, tanto militar quanto económica. Primeiramente, é preciso convencer Putin de que os Estados Unidos da América não abandonarão a Ucrânia, pois ele acredita firmemente no contrário. Se Trump parar a ajuda militar, a Ucrânia estará condenada. Isso significará o abandono dos valores que os Estados Unidos preservam desde os tempos dos pais fundadores. Em geral, a atmosfera na mídia ocidental está bastante sombria no momento. Partindo do fato de que o presidente americano Donald Trump quer tão desesperadamente se encontrar com Putin, que ele convence todos ao redor de que é Zelensky o culpado, que é Biden o culpado, que é a Ucrânia a culpada, porque de repente começou a se defender de um Estado maior com um exército mais forte. E aqui a lógica não faz sentido. Eu não sei porque nenhum jornalista perguntou ao Trump o que deveria ter sido feito. Ou seja, Trump já tentou várias vezes culpar a Ucrânia e Zelensky pelo fato de termos começado a lutar contra os russos. Os russos atacaram, mas não nos rendemos e começamos a lutar. Ele afirma que o exército e a economia da Rússia são mais fortes e que a Ucrânia não tem trunfos, mas ainda assim ela luta contra os russos. Por que nenhum jornalista perguntou o que era para fazer então? Simplesmente se render? Trump parece já ter respondido indiretamente a essa pergunta. Ele declarou que se os tanques russos não tivessem ficado presos na lama, como ele diz, perto de Kiev, os russos teriam tomado Kiev em 5 horas e a guerra teria acabado em 1 semana. Mas no episódio anterior eu mostrei imagens em que lama, como disse Trump, eles ficaram presos. Eles queimavam porque as forças armadas da Ucrânia os destruíam. Mas esse é um episódio separado, eu recomendo assisti-lo. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso, cuidem-se, tchau a todos.